Olá, eu sou o professor Abrão Nascimento, da disciplina de História. Estarei ministrando nesta videoaula conteúdo referente ao primeiro bimestre para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Nosso conteúdo trata-se sobre a Revolução Francesa. E o que vai ser esta Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um evento histórico ocorrido na França entre 1789 e 1799, que levou ao fim do absolutismo no país e teve importantes consequências para o mundo ocidental. A importância da Revolução Francesa é tamanha que os historiadores a utilizam para marcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Então, esta revolução, ela deixou um legado de grande importância para o mundo ocidental, porque foi um evento histórico, foi uma revolução que trouxe mudanças drásticas na sociedade francesa, mudança política, mudança social e mudanças econômicas. Para ser considerado uma revolução, tem que trazer essas rupturas, tem que trazer essas mudanças e transformações na sociedade. E a Revolução Francesa trouxe essas mudanças, trouxe essas rupturas. E ela é tão importante que é usada pelos historiadores como um marco, do fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, a idade que nós vivemos atualmente. Contexto histórico antes da Revolução Francesa. Então, como era a França antes de eclodir, antes de acontecer esta revolução? Até o século XVIII, a França era um estado em que vigia, em que vigorava o modelo do absolutismo monárquico. O então rei francês Luís XVI personificava o Estado, reunindo em sua pessoa os poderes legislativo, executivo e judiciário. Os franceses, então, não eram cidadãos de um Estado democrático constitucional, como hoje é comum em todo o mundo ocidental, mas eram súditos do rei. O rei, então, personificava o Estado. Então, observe que antes da Revolução Francesa acontecer, o sistema de governo da sociedade francesa era justamente o absolutismo monárquico, no qual o poder é concentrado na figura de um rei. No caso, aí na época, o rei da França se chamava Luís XVI. E ele personificava, então, o Estado. Ele reunia para si todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, e, portanto, ele poderia tomar qualquer decisão que ele desejasse. Não existiam cidadãos na sociedade francesa, existiam sim súditos do rei. Então esse o contexto histórico ali político da França antes da Revolução. E como é que estava dividida, a sociedade francesa? A sociedade francesa, durante ali o absolutismo, durante a monarquia absolutista, que também era conhecido como Antigo Regime, era uma sociedade estamental, dentro da estrutura do Estado absolutista, havia 3 diferentes estados nos quais a população se enquadrava. Existia o primeiro estado, que era formado pelos bispos do alto clero. O segundo estado, que era representado pela nobreza ou a aristocracia francesa, que desempenhavam funções militares, que eram chamados de nobreza de espada, ou funções jurídicas, que eram chamadas nobreza de toga. E, por fim, existia o terceiro estado, que era representado pela burguesia, que se dividia entre membros do baixo clero, comerciantes, banqueiros, empresários e os sans-culottes, que eram assim chamados os sem calções, trabalhadores urbanos e os camponeses. O terceiro estado formava o maior percentual da sociedade francesa. Cerca de 97% da população pertenciam ao terceiro estado, nessa estrutura
ali da sociedade francesa no período do governo absolutista, né, do rei Luís XVI. E aqui tem uma charge que evidencia como era essa sociedade estamental da França, né? Uma sociedade formada por 3 estados. Primeiro estado representado pelo clero, segundo estado representado pela nobreza e terceiro estado representado ali pelos burgueses, pelos comerciantes, né? Pelos sans-culottes. E observe que essa charge retrata muito bem a realidade daquela época, daquele período, né, no qual o terceiro estado carregava o primeiro e o segundo estado, isto é, o terceiro estado sustentava ali as regalias, a vida luxuosa que o clero, que a nobreza vivia ali na França daquele período, antes de acontecer a Revolução Francesa, né? O terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo. A França, antes da Revolução, vai viver um período de crise muito grande, principalmente uma crise econômica muito grande, que vai ser resultado da Guerra dos 7 Anos, né, que a França vai enfrentar a Inglaterra, e isso vai contrair uma dívida muito grande para a França, além do auxílio, né, que a França vai proporcionar ali aos Estados Unidos na Guerra de Independência, porque a Inglaterra, né, era a metrópole das 13 colônias da América do Norte, e a Inglaterra era inimiga da França, né, era rival da França. Então a França, para ali contrariar a Inglaterra, vai apoiar os Estados Unidos na sua Guerra de Independência. Porém, isso vai trazer ali uma dívida muito grande para a França. Ela vai viver uma crise no campo em razão das péssimas colheitas das décadas de 70 e 80, o que vai gerar uma inflação de 62%, né? O aumento dos preços dos produtos vai aumentar consideravelmente na França. Uma crise financeira derivada da dívida pública que se acumulava, sobretudo pela falta de modernização econômica, principalmente a falta de investimento no setor industrial. E os membros do terceiro estado passaram a ser os mais afetados pela crise, porque o rei vai decidir aumentar os impostos para sanar essas dívidas, e quem pagava os impostos era justamente o terceiro estado, né? Então os membros do terceiro estado passaram a ser os mais afetados pela crise, e no fim da década de 1780, a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses começaram a exigir uma resposta do rei e da corte à crise que os afetava, bem como passaram a reivindicar direitos mais amplos e maior representação dentro da estrutura política francesa. Então a crise econômica estava instalada na França, no qual os maiores prejudicados eram justamente o terceiro estado, né? A burguesia, os trabalhadores urbanos, os camponeses eram os mais prejudicados, porque os impostos só recaíam sobre eles. Aí nós vamos ter, diante daquela pressão exercida pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos, pelos camponeses, em cima da corte, em cima do rei, o rei então decide, em julho de 1788, convocar os Estados Gerais, né, a chamada Convocação dos Estados Gerais, que era uma reunião para discutir, né, assuntos relacionados à situação política da França. E nessa convocação, o conflito entre os interesses do terceiro estado e os da nobreza e do alto clero, que sempre apoiavam o rei, se acirraram. O rei, então, estabeleceu a Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789, com o objetivo de decidir pelo voto os rumos do país. Entretanto, essa Assembleia dos Estados Gerais, os votos eram por estado e não por cabeça, né? O voto era por estado. Quem ia sair sempre em vantagem era o primeiro e o segundo estado, que sempre estavam a favor do rei. Então, sempre seria 2 votos contra 1, ou seja, primeiro e segundo estados contra o terceiro. Fato este, né, que vai gerar ali uma indignação muito grande, vai gerar um descontentamento muito grande por parte de burgueses e trabalhadores, né, porque o rei
convoca a Assembleia dos Estados Gerais, mas ele já sabia qual seria o resultado, porque ele contava sempre com o apoio do primeiro e do segundo estado. Se o voto fosse por cabeça, né, por pessoa, o resultado seria bem diferente, mas isso não aconteceu, o que vai gerar um descontentamento muito grande sobre a decisão do rei. Então a burguesia que liderava o terceiro estado propôs em 10 de junho uma Assembleia Nacional, isto é, uma Assembleia para se formular uma nova Constituição para a França. Essa proposta não obteve resposta por parte do rei, né? O rei ficou ali sem dar nenhuma resposta para essa questão que os burgueses estavam pleiteando, que os burgueses estavam querendo. Em 17 de junho, burgueses, trabalhadores e demais membros do terceiro estado se declararam em reunião para a formulação de uma Constituição, mesmo sem aval do rei, né? Mesmo sem uma resposta do primeiro e do segundo estado. Ao mesmo tempo, começava ali um levante popular em Paris e outro entre os camponeses. Então, a partir daquele momento, já estava tudo programado para se iniciar a Revolução. O estopim mesmo para o início da Revolução Francesa vai ser o dia 14 de julho de 1789, que a massa de populares lá na França vai tomar a Bastilha, que era a prisão que simbolizava o antigo regime. Então esta data, 14 de julho de 1789, marca definitivamente o início da Revolução Francesa, né, no qual os revolucionários irão tomar o principal símbolo do governo absolutista, né, o principal símbolo do antigo regime.